Essa é a Terra, o lugar onde eu e você vivemos. Nós, seres humanos, já somos quase 8 bilhões de pessoas. A história da humanidade mostra que deixamos de atuar no papel de coadjuvantes na natureza para atuar como protagonistas. Criamos tecnologias que muitas vezes nos permitiram conduzir o nosso rumo como humanidade. Erradicamos doenças, criamos computadores mais inteligentes que nós mesmos, máquinas que nos levaram a lugares que nunca conseguiríamos ir sozinhos e aumentamos nossa expectativa de vida. Mas toda moeda tem dois lados. Quem nunca teve a sensação de que, apesar de estarmos conquistando tanto, estamos vivendo menos felizes? Pensando sobre saúde, será que só a saúde física é importante? O que dizer sobre a saúde mental? Que costumes estamos alimentando que nos trouxeram a esse ponto? Só saber a resposta não basta. É preciso compreender o que deve ser o nosso costume saudável. Um costume é um hábito que se constrói, né? Algo que fica tão integrado conosco que a gente mal percebe. O que é preciso e criar para a gente manter um costume saudável? Um costume ou vários costumes? O que é saúde para você, né? Acho que essa é a grande pergunta. O que é ser saudável? Quando a gente fala em costume saudável, as pessoas pensam primeiro em alimentação. O que já descobrimos é que a busca por essa transformação não é feita de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É na mente que tudo começa. Na época das cavernas, né, a única preocupação que o homem tinha era o quê? Ou lutar ou fugir. E para que isso acontecesse, o homem tinha que liberar o principal hormônio de luta e fuga, que é o cortisol. Então, o homem liberava o cortisol causava uma vasodilatação, um aumento da pupila, uma liberação maior de açúcar no sangue, um aumento da ereção dos pelos na pele, para que o homem tivesse energia, disposição para lutar ou fugir do animal. O grande problema hoje em dia é que a gente vê animais famintos várias vezes ao dia. E a gente ativa o nosso cortisol várias vezes ao dia, porque o cérebro ele não distingue uma ameaça real de um animal que você está precisando lutar ou fugir, de uma ameaça imaginária, né? De um estresse, de um problema no trânsito, de um problema na escola do filho, da feira de casa, de funcionário, de trabalho, enfim, nosso cérebro não distingue. E a gente libera cortisol várias vezes ao dia, a gente gera picos de cortisol várias vezes ao dia. A maioria das pessoas hoje, por conta das demandas, elas estão vivendo o tempo todo com 3 coisas na cabeça. Está fazendo aqui, está comendo e está vendo o celular, por exemplo. É o WhatsApp agora com a velocidade na mensagem, né, onde as pessoas não têm mais paciência de escutar, coloca a velocidade 2, aí o cérebro tem que ativar um pouco para sobrecarregar. Para mim, o WhatsApp é representado por você andando na rua, indo trabalhar, cheio de coisa na cabeça. Uma pessoa vem e puxa o seu braço, ei, vem cá, o outro, ei, vem cá, o outro, ei. E quando você vê, você é uma boneca de pano, está sendo rasgado, o enchimento está saindo e as pessoas continuam puxando. Então, essa representação, e aí a Irvina, minha analista maravilhosa, fez: eu preciso que você se enxergue assim, que você tire da mão das pessoas a arma poderosa de te puxar. Eu dizer, como é que é isso? Ela tira as notificações, porque a psicanalista não fala, né? Desse dia ela falou. Mas isso é culpa nossa, nós estamos acelerados. Então, se eu fizer um vídeo falando assim, com a linguagem de professor, se eu começar a falar assim com você, talvez você queira acabar logo essa entrevista rápido, porque tem que se falar pausadamente, está fora de moda. E as pessoas não têm paciência com pessoas lentas, então, as ansiosas. Só que a maioria está ansioso. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo.
E piorou mais ainda agora, na pandemia. O Brasil é um dos países que menos dorme, um dos mais insones, é o que dorme menos no mundo. Está ali disputando com o Japão. Então, essa coisa de estar aqui, mas está no passado, está no futuro, está vendo várias coisas, gera uma sobrecarga no cérebro. Hoje a gente tem estudos que mostram que da energia do organismo, para manter o organismo inteiro e saudável, 25% está sendo consumido pelo cérebro da maioria de nós. Um órgão pequenininho está consumindo 25%. Isso, a conta vai chegar. Se a gente não conseguir gerir esse estresse, o que é isso? Entender e começar a mudar apenas o que podemos mudar. Entender o que é do outro, entender o que é nosso e ter essa gestão desse estresse. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ficar o dia inteiro tendo picos de cortisol, que é muito prejudicial para a saúde porque gera hipertensão arterial, taquicardia, aumenta peso porque joga muito açúcar no sangue. Além da gente ter vários picos de cortisol durante o dia que geram tudo isso, chega uma hora que a gente não consegue mais ter picos de cortisol, porque o corpo cansa, nossa glândula adrenal cansa. E a partir do momento que ela cansa, ela vai e baixa o cortisol. Baixando o cortisol, o que a gente sente? Cansaço, fadiga, indisposição, baixo nível de energia, sintomas depressivos e sintomas de fibromialgia. A vida que eu levava não era uma vida saudável, a vida que eu levava não era uma vida feliz. Eu tinha muita projeção como profissional, eu tinha muito relacionamento, eu tinha muito network, eu tinha muitos compromissos, uma agenda completamente desequilibrada. E eu olhava tanto para fora que eu esquecia de olhar para dentro. Então, eu não me enxergava, eu não tinha tempo de me olhar no espelho, eu não tinha tempo de respirar, de passar um creme ou tomar um banho com tempo ou uma música. Eu achava muito bonito e muito bacana ser workaholic. Tinha orgulho de dizer isso para todo mundo, mas o excesso de trabalho quase me matou. Ele desequilibrou minha mente, ele me desestruturou emocionalmente, ele afetou a minha saúde física com um excesso de peso, e isso fez com que eu entendesse que eu ia precisar recomeçar, que eu ia precisar reconstruir a minha vida de uma outra forma e sobre um outro ângulo. Eu acho que é mais difícil a decisão de buscar saúde mental do que, de fato, depois que você decide, os instrumentos. Eu, por exemplo, não ligo televisão. Quando eu ligo é no final de semana porque eu vou assistir um filme que alguém indicou, um documentário que eu quero ver. Isso para mim é saúde. Eu acho que a televisão não me traz saúde. Eu comecei a perceber o que era importante para mim, que tipo de música eu estou ouvindo. Sabe, tem umas músicas que eu acho que me agride a minha alma, então eu não escuto. O que eu estou escutando na televisão, no rádio? O que eu estou pegando? O que eu estou comendo? O que eu estou vendo? Tudo isso, para mim, tem a ver com saúde. Da minha prática, da minha experiência, eu ratifico. É muito importante a gente investir no autoconhecimento. E aí é um caminho sem volta. A partir do momento que você passa a se conhecer um pouquinho melhor, lembrando que a gente muda o tempo todo, então o que você conhece hoje pode não ser mais realidade amanhã, mas aí você vai se alimentando daquilo e vai querendo cada vez mais se conectar com isso, seja espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, tem vários caminhos para isso. Eu acho que a espiritualidade, ela entra aí como um dos grandes gestores do estresse, porque a espiritualidade ajuda a gente a diferenciar o que é meu, o que não é meu, o que eu posso mudar, o que está ao meu alcance e o que eu não posso fazer. As pessoas com espiritualidade mais desenvolvida ou mais cuidada, elas também têm um suporte maior. Elas também se sentem amparadas, fortalecidas com o lado espiritual. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Eu não acho que eu fiquei saudável na pandemia. Eu acho que todos nós ficamos um pouco doentes. Realmente o que a gente viveu é sem igual, né? Nós não tínhamos, essas gerações não tinham passado por isso, né? E realmente foi um impacto muito grande. Por mais que a gente ouvisse as notícias lá no Oriente, né?
na Ásia, a gente não tinha noção do que era, a não ser quando nós experimentamos, como nós vivenciamos. Isso aí já é um ponto de reflexão. Muitas vezes é a dor do outro, o outro está sofrendo. É o que a gente chama da separatividade. E para muita gente aquilo parecia, não, aquilo é uma facção, tal, eles estão lá. Mas não dava a real dimensão, porque não sentiu a dor do outro como sendo sua dor. Então, quando chega no Brasil, mais precisamente aqui no nosso estado, aí houve um impacto. Por quê? Porque nós entramos logo com o isolamento. Mas o que eu percebi foi um aumento muito grande da ansiedade, né? E um fato interessante que eu constatei é que assim, as pessoas estavam com dificuldade de conviver com elas mesmas. Ficar trancado em casa, convivendo com elas mesmas, foi ruim. E teve muita gente que adoeceu. Acho que a saúde mental passou a ser um tema mais relevante ainda depois da pandemia, porque ficou muito claro. Depressão entre adolescentes, o número de suicídios aumentou muito, sabe? Isso são coisas seríssimas que seguem acontecendo e para os quais a gente precisa estar muito alerta. Esse isolamento, ele pôs a pessoa diante de si mesma. E com isso ela teve que olhar para as suas dores. Os mecanismos de fuga já não podiam ser tão buscados e exercitados. E isso fez com que aumentasse uma tensão interna, instigado pelo medo. E o medo, quanto mais ele aumenta, ele cresce, mais ele gera ansiedade. Então o nível de ansiedade elevou-se muito. Participei de várias rodas de conversa, né? Li bastante relatórios, pesquisas que saíram, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, com relação ao impacto da pandemia nos hábitos e costumes das pessoas, né? É unânime, né? As pesquisas mostram, e conversando com as pessoas a gente vê uma procura maior das pessoas por alimentação mais saudável. As pessoas se preocuparam mais com sua saúde. As pessoas passaram mais a comer frutas, verduras e vegetais, que são ricos em vitaminas, são ricos em minerais. Porque se entende, né, ou seja, foi muito falado na mídia em si, do papel de uma alimentação mais natural, uma alimentação mais nutritiva, um corpo mais saudável. Nessa condição ele conseguiria reagir melhor à condição de uma infecção pelo coronavírus, por exemplo. Então houve uma corrida aí por alimentos que impulsionam a imunidade, que a gente está falando aí de vitamina C, a gente está falando de vários alimentos como gengibre, cúrcuma, isso foi muito falado, é shot e tudo. Por quê, gente? Porque são nesses alimentos que estão realmente, né, os compostos bioativos e os micronutrientes que estão correlacionados diretamente com a imunidade em si. Então faz todo sentido. Mente sã, corpo são. Um dos fatores que influencia bastante a saúde é a alimentação. Ela é o combustível energético fundamental para a vida. Suas relações biológicas, afetivas e culturais são complexas. E comer, alimentar e nutrir parecem ser sinônimos, mas nem sempre são. A comida é muito afetiva, né? A comida a gente come por emoção. Dificilmente a gente vê pessoas que, por exemplo, estão buscando perder peso, estão buscando melhora de saúde, que chegaram a esse ponto de talvez um sobrepeso e tudo mais, por uma falta de afeto à comida. Pelo contrário, a gente busca na comida os prazeres, a gente busca na comida esse apoio emocional em si, né? Tem uma questão emocional muito interessante que eu gosto, que é da época da minha avó. Tinha sempre uma questão da tarde de um bolo que ela fazia, que era um bolo normal, simples, fofo, com café. Né? Então isso sempre vem à minha memória. Então é um momento que, quando eu quero assim, poxa, quero me desligar, eu quero ficar de boa, eu quero estar feliz, é um momento que eu me recordo muito da minha avó, que já faleceu, que é o meu café com aquele bolo. Né? Que é até difícil de achar hoje em dia esse bolo bem, que não tem sabor, é só um bolozinho fofo simples, né? As pessoas cada vez mais estão abrindo os olhos, né, entendendo que para ter prevenção, para evitar adoecer, seja de uma doença cardíaca, seja de uma doença endócrina, diabetes, algo do tipo, seja de questões de ansiedade, depressão, o ponto culminante é a mudança do estilo de vida. E um dos pontos da mudança do estilo de vida é a alimentação, não tem como fugir disso. Hoje, a principal causa de morte das pessoas no mundo são as doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, as doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no mundo.
44% das pessoas do planeta morrem de doenças cardiovasculares, que são doenças que a gente chama de doenças do estilo de vida. Doenças que todos os dias nós compramos uma cota para que um dia ela aconteça. Existem muitas evidências científicas que mostram que a ansiedade pode ser controlada e muitas vezes até curada com novos hábitos, principalmente alimentares. E isso aconteceu comigo, sim, né, na minha crise de pânico. A crise de pânico é como se fosse o ataque cardíaco de quem já tem problema no coração. Então, a crise de pânico é um ataque psiquiátrico de quem já tem um problema de ansiedade, né? Essa ansiedade ela é fabricada desde a infância, não é de uma hora para outra. A ansiedade você vai construindo ali na criação, com vivências, com comportamentos, com traumas, principalmente ligados aos seus pais, ao ambiente familiar. E aí você chega, se você não vai se cuidando, não tem autoconhecimento, que é o que não acontecia muito na minha época, você vai estourar em algum momento, né? Então, nunca se pesquisou tanto como agora em relação à alimentação, ao intestino e à ansiedade. Então, toda a comunidade científica hoje tem dedicado as últimas décadas aí a entender o papel do intestino com a ligação do cérebro. Então, isso é até uma coisa para deixar a gente meio indignado. Como é que você vai, muitas vezes, a um médico, a um psiquiatra com ansiedade e ele sequer pergunta como é que está o hábito intestinal? Então, isso a gente entende. Eu digo que eu frequentei muito psiquiatra, nunca me perguntou isso. Então, a gente precisa olhar o paciente como um todo. E olhar como um todo não quer dizer que eu não saiba tratar exclusivamente um intestino ou um coração, não. É saber que aquele intestino, que aquele coração, que aquele cérebro, ele está dentro de uma pessoa que sofre, que sente, que pensa, que ama, que tem vários tipos de sentimento, que tem uma carga emotiva de vidas, né, de outras, digamos que, antepassados, de uma família que carrega em torno de si. O nosso intestino hoje é tão importante para a saúde mental que ele é conhecido hoje como o segundo cérebro, né? E há quem diga que será que ele não deveria ser o primeiro? E o que é que tem tão importante no intestino? A gente às vezes não sabe, mas nós somos muito mais bactérias do que célula humana. Dentro da gente, principalmente no intestino, tem muito mais bactéria do que célula nossa. Então quem manda em nós são as bactérias, né? São elas que dizem que tipo de hormônio deve ser produzido, são elas que dizem até qual a vontade da comida que você vai querer ter que comer. Então aquela pessoa que está com vontade de comer um doce, ali às vezes são as bactérias do intestino que gostam do doce, estão fazendo você pedir o doce. Nós temos 10 vias neurológicas ligando o cérebro com o intestino, 10, como se fossem 10 autoestradas, né? E dessas 10 autoestradas, 9 são do intestino para o cérebro. Então, tudo que acontece no nosso intestino reflete no cérebro, e aí vem a importância da alimentação. Hoje é sabido que grande parte das pessoas que passam a adoecer e passam, por exemplo, a consumir medicamentos de uso crônico, ainda jovens, na faixa de 30, 40, 50 anos, isso tem a ver com escolhas alimentares. Na verdade, as pessoas acham que dieta é sinônimo de sofrer, mas na verdade está para cuidar da sua saúde. E quando eu trago essa palavra dieta, fica muito pesado. E por muitas vezes é difícil manter um plano dietético. Então eu trato isso com mais leveza nas redes sociais, que é para justamente induzir o meu paciente a se alimentar melhor, de uma maneira básica, simples e fácil. Porque transformar no costume de vida saudável é o nosso objetivo como nutricionista, até porque o que a gente mais faz dentro do consultório é educação nutricional, então a gente tenta reeducar aquela pessoa. Então imagina eu pego uma pessoa que desde a infância, desde o vínculo mãe-filho que ele tem ali, vai crescendo, ele tem um hábito alimentar que foi pegue dos pais. E que talvez seja um hábito alimentar que naquela época não via nenhuma questão ruim, mas não era interessante. E ele foi crescendo com aquilo, né? E ali chegou na fase adulta e, agora vou me cuidar. Então vou num nutricionista e vou me cuidar. E aí quando a gente se depara com aquilo, a gente vê N fatores, poxa, isso aqui tem que ser modificado, tem coisas aqui que realmente vai prejudicar a saúde dele. É óbvio que vai ter coisas que a gente vai deixar na alimentação, tem que deixar porque é uma questão emocional. Isso faz a ligação com a família dele, a ligação com o vínculo dele, e é bom ter isso no meio alimentar, porque isso socializa, isso deixa a pessoa mais feliz, menos ansiosa, evita quadros psiquiátricos, então é interessante que isso exista na dieta dele, né? Mas claro que a gente tem que fazer essa pessoa entender que muitos dos hábitos delas, que não eram bons, tem que ser modificados se ela quer ter um costume de vida saudável, quer ter uma vida melhor, quer ter uma saúde melhor. Até porque as pessoas acham que a alimentação saudável é muito cara e ela não é. Então, você pode comer o que tem
Principalmente estou no estado do Ceará, eu tenho acerola, eu tenho manga, eu tenho caju. Então sempre me alimentei com frutas da época, né? Arroz, feijão, batatas, mandioca, cuscuz, tapioca. A nossa regionalidade eu trouxe, que faz parte de uma alimentação saudável. E aí eu fazia atividade física e motivava os meus seguidores na época, né, a ter uma alimentação saudável, né, fazer atividade física. E foi aí que eu fui encaixando um emagrecimento de mais 50 quilos, né, de mais ou menos ali 50 quilos. Chegamos ao corpo. A parte tangível da nossa existência, muitas vezes supervalorizada, mas nunca deve ser menosprezada. O equilíbrio, assim como o corpo sobre uma corda, é o melhor caminho. A gente tem que entender, quando se fala de alimentação, que o nosso corpo também é uma grande orquestra em que tudo está interligado. Toda escolha diária, ela vai somar para que você pegue a estrada da saúde ou a estrada da doença. Porque é uma bola de neve, uma engrenagem, é um piloto automático que faz com que a gente também anestesie esses sintomas. E dizem que quando a gente não para, a vida para a gente. Comigo precisou 2 vezes para que isso acontecesse. Eu tive o primeiro burnout aos 31 anos e eu não entendia direito o que era isso, o que era essa doença. E aos 38 eu tive um segundo burnout muito mais forte. E os meus sintomas, ele eram um mix de ansiedade, com cansaço, com depressão, com esgotamento. Então, o burnout ele tem uma linha muito tênue, porque os sintomas do burnout é muito parecido ou com uma síndrome do pânico ou com uma depressão. E o recomeço, por incrível que pareça, eu me sentia uma criança reaprendendo a andar. Então, eu precisei mudar a minha alimentação, eu precisei aprender a respirar, eu precisei andar descalça na grama, deitar na grama e deixar o sol bater na minha íris para poder estimular a vitamina D que não estava no meu corpo. Eu precisei ter apoios de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, com reiki, massagens, yoga, enfim. Eu precisei, na marra, fazer tudo que eu não tinha feito nos últimos 38 anos. E muitas pessoas que por algum motivo resolveu desligar esse piloto automático e mude determinados hábitos, ela vai passar a sentir realmente quem elas são. E elas vão falar assim, nossa, mas olha, eu parei de ter dor de cabeça. Nossa, minha digestão agora é outra. Meu intestino que não funcionava, agora funciona todos os dias. Depois que eu comecei a mudar meus hábitos, eu mesmo comecei a me sentir muito melhor. Porque na época eu estava com um grau de obesidade muito grande, era o nascimento da minha primeira filha. Então assim, como é que eu vou brincar com ela? Como é que eu vou ter saúde para cuidar dela? Não é para dar carinho, para a gente poder brincar, para poder correr, né, estando no estado que eu estava. E aí eu fui melhorando a alimentação, isso me deu uma vida assim, sabe, foi lá para cima. Porque eu tinha fôlego para correr com a minha filha, eu brincava, a gente fazia muita coisa junto e eu proporcionava uma alimentação saudável para ela. Essa é a parte mais interessante, né? Então ela começou a ter o novo hábito do pai dentro de casa. Normalmente as pessoas têm uma mania de querer se exercitar para punir seu corpo, por você comer alguma coisa na noite anterior, ou porque não gosta do corpo, porque que precisam emagrecer. Na verdade, você tem que fazer atividade física, conciliar uma boa alimentação para você se manter bem. É muito importante porque a gente consegue, durante a atividade física, equilibrar os níveis de cortisol. A principal atividade física que melhora níveis de cortisol é a yoga, né? Porque trabalha a concentração, trabalha mindfulness, atenção plena, então consegue muito gerir o estresse. E eu encontrei na yoga a solução dos meus problemas, a minha saúde, o meu equilíbrio. E a yoga me ajudou não só... Algumas pessoas fazem yoga porque acham que é um bom exercício físico. Eu não. Eu considero a yoga importante para todas essas dimensões que eu falei, né? Mental, espiritual, física, emocional. E ela me ajudou a aprender a respirar, a relaxar e a meditar. Hoje eu sou praticante de corrida de rua, gosto de fazer uma corridazinha de rua, né? Me sinto super bem, que é uma atividade física que eu gosto. Hoje em dia tá na moda beach tennis, né? Então eu tô fazendo, tá? Então eu tento sempre tá procurando atividades físicas que melhorem endorfina, que melhorem serotonina. Quais seriam elas? Aeróbicas. Isso é muito importante.
se dá ao direito de testar em você aquilo que faz sentido para o seu corpo, que faz sentido para as suas emoções e ter a coragem de assumir as rédeas, assumir, né, desligar o piloto automático, pegar o volante e falar assim, agora eu guio as minhas escolhas, agora eu guio, eu viro a engrenagem para a estrada que vai me fazer bem e deixar de ir no piloto automático para aquilo que está fazendo mal. Nós precisamos nos conectar com a natureza novamente. Para quê? A natureza tem um ciclo e a gente tem um relógio biológico. Nós somos feitos para a gente funcionar de dia e quando o sol se pôr, a gente dormir. É igual as galinhas, é igual a vaca, é igual o cachorro. É para ser todo mundo assim, a natureza. Tudo foi muito perfeito, a sincronia. Então, o cuidado físico, emocional, mental e espiritual, eles, no dia a dia, se cultivados, eles vão dar as condições necessárias para uma saúde integral, que venha facilitar uma segurança interna. Essa nova medicina, que na verdade não é nova, né? A medicina mais milenar que existe, que é a gente cuidar preventivamente, ela me deu um olhar diferente para o paciente, né? Me fez enxergar o doente como corpo, mente e espírito. Me fez cuidar do paciente de uma forma mais integral. E ao cuidar do paciente de uma forma mais integral, eu também comecei a me ver de uma forma mais integral. A ver meus familiares, a ver as pessoas que estão ao meu redor, a entender muito mais, a ter mais compaixão pelo próximo, pelo ser humano, a parar e não julgar. Somos todos diferentes. E quando eu entendi isso, eu precisei ser mais generosa comigo. Eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha do meu rosto, eu tinha vergonha de me expor. E quando eu entendi, depois do burnout, que eu precisava fazer as pazes com o meu templo, que é o meu corpo, que é a minha casa, eu passei por um processo de reconstrução muito grande, por um processo de aceitação muito grande, por um processo de valorização, né, de quem eu sou, das minhas características, das minhas histórias, das minhas marcas, e poder falar abertamente sobre isso e educar, né, as pessoas que me ouvem. Porque tudo isso está ligado à educação, tudo isso está ligado à sociedade e aos padrões de beleza impostos, né, pelas revistas de moda que só tinham modelos magérrimas, altas e loiras, né? E quando eu falo sobre corpo positivo, eu falo exatamente por isso. Porque o corpo positivo é você valorizar quem você é você se aceitar do jeito que você é, você abraçar características que às vezes você não se sinta tão confortável, que você não goste ao se olhar, mas ser feliz, ser livre, né? Aproveitar a vida, estar por inteiro presente sem pensar no olhar do outro. Então, o auto-amor e o autocuidado, ele é fundamental para que a gente tenha saúde. Dá para a gente se ajudar muito, sendo a gente mesmo, se aceitando como é, aceitando as pessoas como são, com as diferenças, genuinamente aceitando. Não é só a coisa midiática. Diversidade, tem que aceitar. Não, é reconhecer, é desconstruir conceitos, preconceitos, se assumir uma vontade de se sentir semelhante. Igual porque não existe, não vê igualdade, mas semelhanças. Pode uma pessoa ser completamente saudável sem se sentir parte de um todo? Não fomos feitos para estar sós. Não somos partes separadas. Devemos ser como uma unidade de empatia e força. Eu sinto que é impossível a gente viver no mundo isolado, totalmente isolado. Mesmo diante de todo o isolamento que nós vivemos, nós entendemos que existem coisas que nos conectam sempre. Porque não adianta a gente falar de saúde atrelando só a uma mudança de estilo de vida e colocar esse ponto como uma decisão única do ser humano. A gente precisa que as pessoas tenham iguais oportunidades e iguais acessos. E se existe algo ruim acontecendo no mundo, esse algo ruim reflete sobre todos nós. Acho que a pandemia materializou essa ideia, né? Concretizou essa ideia para todo mundo sentir na pele que essa ideia é real. E que isso é real em todos os sentidos, principalmente quando a gente fala de
falta de oportunidade, de desigualdade, de pobreza. A pobreza é um problema endêmico que afeta a nós todos. Então, como é que a gente está falando de todas as pessoas terem acesso à saúde se as pessoas não têm sequer acesso à alimentação? Eu sempre fui muito inquieta com o sistema econômico que a gente vive, porque uns têm tanto, outros tão pouco. Como é que o capitalismo consegue ser muito eficiente em criar riqueza, mas não é eficiente em distribuir a riqueza? E aí, em 2017, eu me conectei com um livro que chama Um Mundo Sem Pobreza, do Muhammad Yunus. Ele é de Bangladesh, economista, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele foi o criador do microcrédito. E aí ele disse uma frase: sonho com o dia em que as pessoas vão precisar ir para os museus para saber como era viver na pobreza. E eu caí num choro e falei, eu também. Eu acho que a minha vontade de atuar com o terceiro setor veio de uma compreensão de que no terceiro setor eu poderia agir de uma forma muito mais coletiva e as minhas ações trariam resultados de benefício coletivo também para a sociedade. E aí foi quando eu me conectei com os negócios sociais, com os negócios de impacto social, que são negócios que existem para gerar lucro, como um negócio normal, mas para resolver um problema social. Mas a gente precisa encontrar um modelo mais regenerativo dentro da nossa economia. A gente precisa encontrar modelos que as empresas elas sirvam de fato ao todo e não só com a finalidade do lucro, mas que esse lucro seja repartido, que esse meio de produção, esses ciclos produtivos, eles sejam cradle to cradle, do berço ao berço, então que eles façam esse ciclo, fechem esse ciclo voltando para a terra de uma maneira que seja biodegradável, com menor impacto ambiental, que a gente possa reflorestar. A gente já está no nosso ponto de não retorno em relação à poluição ambiental. A gente brinca dizendo que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Hoje eu como, ou você come o que você come, porque existe um produtor no campo produzindo. Às vezes a gente não se toca disso. Então, se eu quiser ter uma comida saudável todos os dias na minha mesa, eu preciso valorizar quem está plantando aquela comida, porque essa comida não aparece, né, do nada. E é óbvio, né? Viver em comunidade, ajudar o outro, sabe? A troca entre o dar e receber, para mim, é muito saudável. Eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de gente, de abraçar. Isso foi um desafio na pandemia para mim. Ainda bem que eu tenho 3 filhos, então minha família é grande, a gente estava sempre junto com meu marido e tal, mas eu gosto dessa coisa do me doar e do receber também. É a consciência de que somos todos um e que o que eu faço reflete no que você recebe. O meu comportamento reflete no outro. Então, eu ampliei a minha visão, entendendo que saúde, bem-estar e viver saudavelmente não é só aquilo que a gente escolhe para colocar da boca para dentro, no sentido dos impactos na gente, e sim nos impactos em tudo que está à nossa volta. Ser sustentável é ser coletivamente viável. Tomar decisões sustentáveis é dar mais tempo ao próprio tempo. Mas como colocar isso em prática? Nós fazemos parte de uma grande teia da vida, de intercorrelação, todo mundo está interdependente, né? Então, quando eu tenho atitudes, escolhas que eu faço todos os dias, que geram impactos negativos no que está à minha volta, eu automaticamente estou trazendo impactos negativos para mim também. A gente tem que comer melhor, a gente tem que consumir mais isso aqui, a gente tem que fazer mais essa atividade física, a gente tem que se doar mais, ter mais tempo para isso. A gente precisa, na verdade, fazer um pouco menos. Talvez olhar para dentro, se reconectar com a nossa essência, ouvir o outro de uma maneira que, de fato, seja empática. Então, eu passei a questionar os cosméticos, maquiagem, e passei a comprar tudo o mais vegano, mais orgânico, mais sustentável possível. E comprar produtos naturais de pequenos empreendedores locais. E aí eu comecei a pensar sobre essa lógica também da economia. Eu penso que o caminho, na verdade, para todos nós, né, é a gente consumir o mais local possível. Isso tem a ver com nossas escolhas, de onde a gente está comprando, de quem a gente compra, que produto a gente compra. O quanto a gente consumir mais perto da nossa região, mais saudável isso fica. E mais geração de renda a gente causa, né?
A gente é muito tentado a sempre estar consumindo algo, comprar uma roupa, um sapato, uma fivela, qualquer coisa. E não se trata só de você ter o dinheiro para comprar, mas você pensar, por que eu preciso daquilo? Será que eu preciso mesmo? Eu preciso agora? Não se trata de não ter as coisas materiais. Não, nós temos, merecemos ter. As desigualdades, elas são gritantes no mundo. Mas será muito importante a gente entender, tá, quem é dono de quem. Muita gente está caminhando para ter, mas você precisa mesmo disso? E isso é uma coisa que eu adoto muito na minha vida, né? Antes de comprar qualquer coisa, de tomar alguma atitude de comprar, eu sempre penso, será que eu preciso disso? Eu preciso agora disso? E eu posso pagar por isso? Quando a gente tem essas 3 perguntinhas, a gente responde essas 3 perguntinhas, a gente dá um passo muito importante de sustentabilidade, porque você só vai consumir aquilo que é importante para você. Você não vai consumir aquilo que vai gerar lixo para o planeta, né? Porque o lixo está sendo gerado e a gente está todo mundo nessa mesma caixinha que é o planeta Terra. Então, quanto mais consciente a gente é em cada atitude nossa, mais desenvolvimento sustentável a gente está trazendo para o mundo inteiro. Porque também não adianta a gente querer dar um passo maior do que as pernas, porque aí a gente não vai ter essa sustentabilidade emocional também, né? Você acaba, às vezes, ficando nessa eco-ansiedade que se chama também, né? De você ter que fazer tudo, ter que consumir os produtos ecológicos. Gente, o produto mais sustentável é aquele que já existe. Você não tem que comprar um kit sustentável para você andar na rua com ele. Usa o que tem em casa. Quando as pessoas me perguntam, né, o que eu faço no meu dia a dia para ser mais sustentável, são pequenas construções. Então, essas pequenas construções começam com começar a separar o seu lixo, começar a consumir o que você precisa de verdade, comprar local. Isso são práticas sustentáveis. Uma sociedade organizada é extremamente transformadora, né? E importante como a nossa coluna mesmo, né? A coluna do país. E eu entendo que a gente está num processo de amadurecimento, de compreensão disso, que o terceiro setor não é caridade, o terceiro setor é responsabilidade e é vida, né? É equilíbrio para todos nós. Acho que o maior costume saudável que a gente pode ter, no fundo do meu coração, é praticar o bem. Acho até uma certa ignorância quem acha que vai chegar a algum lugar só. Não vai chegar a lugar nenhum. Ou vamos chegar todos juntos, ou vamos ficar todos no meio do caminho. Então, essa consciência de que somos um é muito importante para a minha saúde. Assim, é como eu vejo no meu dia a dia. Se eu tô feliz e o outro não tá, aquilo vai me afetar. Porque o outro, em algum momento, vai reverberar aquela infelicidade em mim. Então, o cuidado físico, emocional, mental e espiritual, eles, no dia a dia, se cultivados, eles vão dar as condições necessárias para uma saúde integral, que venha facilitar uma segurança interna. Porque a segurança que é montada na quietude externa, ela é vulnerável. Se resolver aquele problema, eu vou ficar bem. É comum as pessoas dizerem isso. Se resolver aquilo, sempre vai aparecer. Então, não é por aí. O chamado é trabalhar assim interiormente. É você fazer aquilo repetidamente todo santo dia, né? Que isso leva, né, ao bem-estar, à saúde, regularizar, por exemplo, a prática de atividade física. Geralmente as pessoas elas têm a mania de dizer assim, ela vai segunda, aí não vai terça. Ah, já não vou terça. Então já não vou a semana toda. Não, mantenha sua constância. É como eu coloco os meus talentos, os meus instrumentos, todos que eu tenho, em movimento para apoiar pessoas, para que tenhamos as mesmas oportunidades. Algumas pessoas dizem que isso é utopia. Pode ser, mas, enfim, todas as pessoas que fizeram mudanças radicais ou grandes conquistas no mundo foram utópicas. Comer bem, todo mundo pode comer. Suplementar, todo mundo pode suplementar. Se organizar para dormir bem, pode. Mas praticar o bem é uma coisa bem mais difícil. Praticar o bem para quem te faz mal é uma coisa bem mais difícil ainda. Então eu acho que o costume saudável que hoje eu, como médica, indicaria para todas as pessoas que estão assistindo ou que querem mudar de vida é isso. Pratiquem o bem. Então, era um sonho que eu tinha, era ser nutricionista para poder mudar a vida das pessoas através da alimentação, como a minha foi mudada. E a minha vida não foi mudada somente no âmbito pessoal, mas do profissional, de como eu sou um pai hoje, né? Filho, que eu fui, honrei meu pai e minha mãe. E o que eu deixo sempre é, não para na primeira topada.
E isso é fundamental para que a gente possa ter uma vida plena, ter uma vida saudável, ter uma vida feliz e ter uma vida com significado. Porque é sobre isso, é o que eu acredito, que a gente veio fazer aqui, né? Estar presente de corpo e alma nessa caminhada chamada vida. Então hoje eu entendo que um costume saudável, uma vida saudável, é essa balança entre o fisiológico, o emocional e o ético, o responsável, pensando que nós fazemos parte de um grande todo. Nós não somos nós não nos bastamos, né? Existe uma conectividade que nós precisamos respeitar para que a gente possa viver bem. Mente, corpo, alimentação, comunidade e sustentabilidade são ingredientes necessários para que o seu costume saudável promova equilíbrio e vida em abundância. Não existe receita pronta, tem que ter constância. Nós não estamos sozinhos e quanto antes aprendermos isso, mais saudáveis seremos.